Primeiramente, boa noite a todos, né? Nós estamos seguindo uma caminhada muito importante nesse curso de apologética, que é a tentativa de fazer uma análise um pouco mais detalhada das pseudo-filosofias e ideologias que atacam a fé cristã, né? E nós estamos nesse movimento há pelo menos 2 aulas. Hoje seria o nosso terceiro encontro relativo a esse assunto. As 7 primeiras aulas, o professor Sérgio, ele explicou para nós a dinâmica entre fé, razão e vontade, né? Nos explicou como isso ocorre, nos explicou também qual é a finalidade de um curso de apologética e, a partir das 2 últimas aulas, nós estamos aqui observando e tentando analisar essas correntes de pensamento que tentam, de alguma maneira, atacar a fé cristã, né? E hoje nós vamos ver mais uma dessas correntes, né? E essa corrente ela é a mais famosa até agora, né? As pessoas escutam com mais avidez essa terceira corrente, que é a corrente do materialismo, né? O materialismo é um grande inimigo da fé católica, né? E o materialismo é uma corrente filosófica que já existe há algum tempo, mas que não compartilha dos mesmos ideais a partir de todos os filósofos que seguem essa tradição, né? E hoje nós vamos procurar dar destaque a um desses pensadores que procuram fazer uma interpretação da realidade pelo viés materialista. E esse pensador é um famoso aí também, né? Todo mundo que entra na academia já escutou pelo menos ouvir falar o nome desse filósofo uma vez, que é o pensador alemão Karl Marx, né? O Karl Marx talvez seja aí o maior símbolo do materialismo, né? E, sem dúvidas, é um daqueles intelectuais que decretou, a partir das suas obras, um ataque bem veemente à fé cristã, né? Para a gente compreender a ideia de Karl Marx, a gente vai ter de, primeiro, né, compreender o que significa materialismo, né? Que é a corrente de pensamento que ele faz parte, né? Como o próprio nome já diz, materialismo, significa dizer que para essa corrente, a realidade existente principal é a realidade material, né? E o que é a realidade material? A realidade material é aquela que a gente consegue captar através dos nossos 5 sentidos. Não é difícil as pessoas perceberem a presença das coisas materiais, não é isso? Por exemplo, uma das percepções que vocês têm que eu existo é que eu possuo um corpo, e o meu corpo é material, né? Então a realidade à nossa volta, nós temos um primeiro contato com ela a partir dos sentidos, ao perceber que as coisas são materiais, né? No entanto, o materialismo é uma espécie de visão radical sobre essa realidade. Por quê? A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Porque para o materialismo, todas as ideias que estão na nossa cabeça, que por si só são imateriais, elas são produtos das relações materiais que nós temos em vida, né? Então, para os materialistas, não existe nenhuma realidade imaterial anterior à realidade material. Percebem isso? Então, por exemplo, todas as ideias que estão na minha cabeça, se são ideias, são imateriais. Mas elas, obviamente, não vieram antes das minhas experiências materiais. Porque, para os materialistas, tudo que é imaterial é produto das relações materiais, né? Então vocês vejam, né? Em algumas aulas atrás, nós trabalhamos aqui a prova da existência de Deus, né? E vimos que, para provar a existência de Deus, nós temos que apelar a alguns argumentos metafísicos. Não sei se vocês estão lembrados. Por exemplo, na aula passada nós fizemos isso, com o argumento da causa e efeito. Nós analisamos as coisas materiais, buscando a causa da causa da causa da causa, e chegamos a concluir que tem que existir um Deus, de forma necessária, que é imaterial e é anterior à realidade material, né? Então, para a fé católica, Deus, sendo um ser imaterial, ele é anterior à existência das coisas materiais. Então, para a fé católica, por exemplo, Deus, num ato criativo, criou todas as coisas existentes, inclusive a natureza material, né? Então você veja, se o materialismo está defendendo a tese de que as coisas imateriais são produtos das relações materiais, então, obviamente,
Deus está fora dessa questão, percebem? Se Deus é um ser imaterial anterior à realidade material, Deus, obviamente, não vai ser considerado da forma mais correta pelos pensadores do materialismo. Eu não sei se isso tá claro. Então, o que os materialistas vão dizer em relação a Deus, geralmente, eles vão dizer o seguinte: olha, Deus é uma ideia criada da cabeça do homem. Percebem? Não existe esse ser divino anterior à realidade material, porque isso é impossível, visto que as ideias são produtos das relações materiais. Então não pode ter um ser imaterial anterior à realidade material. Então o que seria Deus para a maior parte das correntes materialistas? Deus seria uma ideia da cabeça do homem. Uma ideia da cabeça do homem. Ou seja, o homem em algum momento da sua história, ele concebe a ideia de Deus, ele constrói a ideia de Deus, a partir de alguma coisa que ele viveu no mundo material. Então, Deus aí está sendo rebaixado a uma mera ideia. E pior, a um efeito das relações materiais. Então, o materialismo, no geral, ele meio que reduz a figura de Deus às relações materiais que o homem tem. Então, não foi Deus que criou os homens. Não foi Deus que criou a natureza material. Para os materialistas, foram os homens que criaram Deus. Foram os homens que criaram a ideia de Deus. Percebe? E aí, dependendo da concepção materialista, cada um desses pensadores, vai dar a sua própria versão para explicar o porquê que o homem criou a ideia de Deus. Percebem? E um desses materialistas é o Karl Marx. O Karl Marx, ele vai apresentar suas justificativas para nos mostrar por que o homem, em algum momento da história, criou a ideia de Deus. Ele vai ter de justificar isso. E com essa ideia de Karl Marx, ele também, nas entrelinhas, vai querer mostrar para os seus leitores que a existência de Deus não tem como ser provada. Percebe? Então, é óbvio que é um ataque direto à fé cristã. Percebe? Existem outros materialistas, né? Possivelmente o Sérgio vai vir semana que vem para apresentar um deles. A gente vai estudar aqui Nietzsche, Freud, que são outros materialistas que vão partir do mesmo princípio, né? O homem vive numa realidade material e a partir das suas relações materiais, em algum momento, ele tem a ideia de Deus. E Deus passa a existir como uma ideia na cultura humana. Percebem? Então, é muito importante frisar isso daqui. Isso aqui é muito importante. Para os materialistas, Deus é apenas uma ideia produzida pelas relações materiais que o homem tem com o mundo, que o homem tem com a natureza. É assim que nasce a ideia de Deus, segundo os materialistas. Tá claro, né? Então vamos agora investigar mais de perto um desses materialistas, que é o Karl Marx. Tá? Para a gente entender o Karl Marx, a primeira coisa que a gente vai ter de compreender é o seguinte: qual é a concepção de ser humano que o Karl Marx tem? Né? Porque para Karl Marx, a realidade só pode ser compreendida a partir do ser humano. Né? O Karl Marx, ele segue aquela tradição de retirar Deus do centro e colocar o homem, aquele movimento antropocêntrico que a gente observou desde o início da modernidade com Descartes, né, numa das aulas anteriores. Então, para Marx, é necessário primeiro compreender o que é o homem. Tá? E a definição que o Marx dá de homem é uma definição muito problemática e muito limitada. Né? Como o Marx é um materialista, é óbvio que o Marx vai frisar nas características do homem que são materiais. Então, Marx vai dizer o seguinte: o ser humano é um ser trabalhador. Olha a definição que o Marx está dando para o ser humano. O ser humano é um ser trabalhador. Por que essa definição é problemática? Aparentemente ela não é, porque todo ser humano realmente realiza o trabalho. Mas por que quando Marx diz isso, isso flui como uma definição problemática? Por um motivo muito simples. O que ele está dizendo nas entrelinhas é que o homem só se realiza no trabalho. O homem não se realiza no contato direto com Deus, o homem não se realiza na vivência dos sacramentos, o homem não se realiza em sua fé. Não, o homem não se realiza espiritualmente. O homem se realiza materialmente através do seu trabalho.
Então é o trabalho que vai trazer a realização, a felicidade máxima ao homem. Não tem como o homem ser mais feliz do que no seu trabalho. Vamos ser muito honestos, convenhamos, isso é uma visão bem limitada do ser humano, né? Nós aprendemos com a fé cristã que o ser humano é um ser espiritual acima de tudo e que se realiza, né, quando busca Deus. Deus chama o homem, fornece a graça ao homem e aí sim o homem busca a perfeição. Como o padre bem disse na homilia, né? Sejamos perfeitos como Deus é. Ou seja, é necessária essa perfeição espiritual que o Marx está jogando fora, está jogando no lixo. O Marx está dizendo, olha, todo esse papo aí de espiritual, parte espiritual do homem, parte da alma humana, olha, tudo isso é produto das relações materiais. Tudo isso é criação da cabeça humana. Então ele está limitando o homem ao trabalho. Não sei se eu estou sendo claro. E o que seria trabalho? O que seria trabalho para Marx? Para Marx o trabalho seria um esforço que o ser humano emprega na natureza para modificar a natureza, produzir um bem e usufruir esse bem. Então um homem, para se realizar, ele tem que praticamente passar por 4 etapas. Ele tem que realizar um esforço, ele tem que modificar a natureza, ele tem que produzir um bem e ele tem que usufruir esse bem produzido. Então, quando o ser humano ele completa esse ciclo, segundo Karl Marx, esse ser humano atinge a sua perfeição. Esse ser humano se realiza. Alguém poderia levantar o seguinte contraponto, mas espera aí, como é que eu vou me realizar no meu trabalho se eu não tenho um Deus na minha vida? Aí nós temos que lembrar o início. Deus para Marx é apenas uma ideia. Percebe? Não há nenhuma confirmação que existe Deus de fato. Portanto, o homem se realiza no trabalho. A partir de quando ele, na sua ação, ele usufrui o bem que ele mesmo produziu. Então, praticamente, esse é o ser humano para Karl Marx. Só que vocês vejam, a partir do momento que Karl Marx considera o trabalho dessa forma, ele está dizendo o seguinte, que o ser humano, há muito tempo atrás, né, ele conseguiu ser feliz dessa forma porque a comunidade da qual ele participava, lá nos primórdios dos tempos, antes das construções sociais, segundo Karl Marx, essas comunidades propiciavam a esse indivíduo humano a possibilidade dele se realizar no trabalho. Então o Karl Marx parte da seguinte visão, isso aqui é muito importante, parte da visão de que há muito tempo atrás, os homens viviam em comunidades nas quais todas as ferramentas necessárias para o indivíduo humano se realizar no trabalho eram dadas. Então, a partir disso, o que o Marx percebe? Quando ele olha para a história das sociedades, a partir do momento que o homem começa a registrar essas histórias, o Marx percebe uma outra coisa, ele percebe o seguinte, caramba, a partir de um certo momento da evolução humana, o homem começou a viver em certas sociedades que pararam de propiciar a ele as ferramentas necessárias para ele se realizar no trabalho. Então Marx constata o seguinte, que todas as sociedades, segundo a história escrita, foram estruturadas em cima de uma injustiça social. Que injustiça é essa? As sociedades se estruturaram de tal modo nas quais as relações que os indivíduos tiveram com os outros indivíduos, esses indivíduos não conseguiram se realizar pelo trabalho. Faltava à sociedade proporcionar certas ferramentas para que o homem pudesse se realizar no trabalho. Então ele percebe uma espécie de injustiça essencial nas sociedades durante a história humana. E aí o que ele pensa? Bem, se as sociedades humanas são estruturadas em cima de uma injustiça social, no entanto, essa justiça já existiu em tempos remotos, então é possível eu olhar para o futuro e imaginar uma sociedade justa. Uma sociedade que volte a fornecer as ferramentas necessárias para que o homem se realize no trabalho. Está todo mundo compreendendo? Então ele passa a imaginar isso. Nós conhecemos isso popularmente, né? Primeiro como o socialismo, que vai superar o capitalismo, e mais tarde com o comunismo, que seria o paraíso na Terra. Que não cabe falar aqui, que não é o nosso objetivo. Mas isso é só para vocês entenderem o pensamento dele. O que isso tem a ver com fé cristã? O que isso tem a ver com Deus? É aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. Todas essas sociedades que são estruturadas em cima de uma injustiça,
elas são estruturadas desse modo por um motivo muito simples. Segundo Marx, em todas essas sociedades, poucas pessoas, que ele vai intitular como opressores, passam a usurpar o esforço dos oprimidos. E ao invés de permitir aos oprimidos usufruir os bens que eles mesmos produziram, os opressores usurpam esse produto. Percebem? Esse objeto produzido, né? É muito claro isso quando Marx vai fazer uma crítica ao capitalismo, né? Ele pede para os leitores observarem as grandes indústrias, e aí nas grandes indústrias a gente observa isso de maneira muito clara. Você tem o dono da grande indústria, né, que ele vai chamar de burguês, e na grande indústria você vai ter o proletariado, que está ali fornecendo a sua mão de obra, né, o seu esforço, mas na hora de usufruir o próprio bem, ele não usufrui. Esse bem é usurpado pelo burguês, que vai vender e vai lucrar com isso, etc, etc, etc. Acho que todo mundo já escutou essa história pelo menos uma vez na vida. No entanto, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: enquanto houver essa injustiça social, o homem não vai mais se realizar. Percebem? Então, a história das sociedades é a história da injustiça social, onde o trabalhador tem seu esforço usurpado, roubado por aquele que é o opressor. Está claro isso? Ok? Só que olha que interessante, olha só que interessante. Quando Marx faz essa análise histórica das injustiças que ocorreram na sociedade, ele percebeu também um outro detalhe. Ele percebeu que essas sociedades vão se transformando para melhor. Então, na medida que uma nova estrutura social supera uma estrutura social anterior, essa nova estrutura é um pouquinho menos pior do que a anterior. Então, ele enxerga na história das sociedades uma espécie de progresso. Um progresso que vai culminar lá no tal do comunismo, que é o paraíso na Terra. Percebem? Só que, olha só, uma pergunta Marx faz para si mesmo em um dos seus livros. E a pergunta é a seguinte: por que os oprimidos, eles demoram tanto para perceber a injustiça que eles sofrem em sociedade? Em outras palavras, por que o oprimido demora a se revoltar contra o opressor para fundar uma nova sociedade dentro dessa escala progressiva? Percebem? Porque para Marx o que acontece é isso. Por exemplo, o capitalismo, a burguesia, que ele critica tanto, para ele a burguesia é uma evolução do sistema feudal anterior. Então a burguesia, obviamente, vai ser superada pelo socialismo, que por sua vez será superado pelo comunismo, e vamos chegar ao fim da história. Então perceba, para cada mudança social, você tem uma luta de classes. O oprimido se revolta contra o opressor e cria uma nova sociedade. Percebem isso? Então o oprimido da sociedade anterior passa a ser o opressor na sociedade seguinte e assim por diante. Mas aí ele se faz uma pergunta: por que o oprimido demora a ter consciência da injustiça que ele sofre? Por que isso acontece? Aí Marx faz a sua famosa crítica à religião, faz a sua famosa crítica à fé cristã. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, o homem oprimido, ele imagina existir um Deus. Por quê? Como ele está sendo oprimido, está com as mãos atadas, ele tende a imaginar a ideia de um ser que é imensamente superior a ele, para tranquilizá-lo dentro dessa injustiça. Então ele imagina Deus, como se Deus fosse um super-homem idealizado, percebem? Como se ele imaginasse características perfeitas de um ser humano em um outro ser que ele chama de Deus. Então, no primeiro momento, o que o homem faz? Ele cria a ideia de Deus para aguentar a opressão que ele recebe nas relações materiais de trabalho, na sociedade injusta na qual ele habita. Percebem? Só que, tão logo essa ideia de Deus surge uma outra ideia, que é a ideia de religião. E é aqui que é o ponto importante. Por que o Marx critica tanto a religião? Porque para ele a religião é uma espécie de instituição propagadora de ideias que tem como objetivo não levar o homem a Deus. Porque vejam, Deus é apenas uma ideia, mas tem como objetivo alienar o oprimido. Ou seja, retirar o oprimido da tal realidade materialista que ele previu,
para que esse oprimido não se sinta injustiçado e não se revolte contra a injustiça. Então, a visão religiosa que o Marx tem é uma visão de uma instituição propagadora de ideias que tem como finalidade atrasar as revoluções, alienar o indivíduo humano, fazendo com que esse ser humano não perceba a injustiça que sofre. Percebe? Então ele vai trabalhar a religião sempre como uma propagadora de ideias que fortalecem a injustiça social. Então percebam que é por isso que as religiões, elas são alvos de crítica e de ataque de todos os marxistas. Isso é bastante claro. A religião, ela sofre um ataque, principalmente a Igreja Cristã Católica, do marxista, por conta disso. Porque eles observam a religião como uma espécie de quebra-mola que atrasa o processo revolucionário, que atrasa o progresso histórico do homem. Percebe a questão? Em última instância, que atrasa o comunismo, que atrapalha o comunismo. Percebem isso? Então, tanto Deus, a figura de Deus como ideia, quanto a religião, são colocados como objetos de alienação do homem. Alienação do homem. Isso tem que ficar bastante claro para a gente, né? Agora, por que essa ideia ela é tão nociva, não só pela religião, não só atacando a fé cristã, mas também é nociva em relação às relações sociais? Porque se vocês observarem bem, o marxismo ele não só atrapalha a fé cristã, mas também atrapalha as relações sociais. Quer ver? Vamos dar um exemplo, né? Hoje o padre na homilia, ele defendeu uma instituição que é elevada à santidade pelo sacramento do matrimônio. Que instituição é essa? Família, não é isso? O padre fez aqui uma apologia à família de maneira muito clara, racional, que todo mundo conseguiu entender. Olha que interessante. O marxismo é uma das ideologias materialistas que mais ataca a família. Por quê? Ele sabe que enquanto as famílias existirem, demora-se ainda mais esse processo revolucionário. Então, para a gente caminhar aqui para o final, para não ficar tão tarde, vamos tentar entender como se dá o ataque marxista à família, porque eu acho que é um ponto importante. Porque você veja, se eu consigo destruir a família, a religião começa a perder sentido. Porque qual é a função da religião em relação à família? Além de Deus fornecer a graça da santidade à família a partir do sacramento do matrimônio, a igreja ainda defende a família como ponto principal na construção da sociedade. Então, se eu destruo a família, obviamente eu estou atacando a fé católica. Percebem a relação? E como acontece esse ataque? Isso daqui é muito importante para a gente relacionar com a homilia do padre hoje, tá? Eu acho que veio a calhar a homilia. Olha que interessante, o Marx, ao final da vida, ele estava muito desiludido com as revoluções socialistas que estavam acontecendo no seu tempo. Porque ele percebia que as revoluções socialistas ocorriam, o comunismo nunca chegava e a tal justiça social nunca chegava. O pior, aconteceu mais mortes, mais injustiças, mais tirania, mais falta de liberdade. Então ele estava muito desiludido com isso. Então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu perceber onde é que estava o erro da sua teoria. Isso já no final da vida. Olha que coisa impressionante. Até o final da vida, ele acreditava que o acúmulo de riquezas que provoca a injustiça social era provocado pela ideia de propriedade privada. Então o que ele imaginava? Bom, o grande burguês, ele comete opressão ao trabalhador porque ele é o dono da indústria, que é o seu meio de produção, que é a sua propriedade privada. Então qual foi o raciocínio do Marx? Se destruirmos a propriedade privada, a injustiça social começa a ruir também. E a luta de classes é adiantada. Perceberam o raciocínio dele? Só que ao final da vida, ele estava percebendo que isso não estava funcionando. As revoluções socialistas ocorriam, o Estado socialista, através da tirania, dominava os meios de produção e a injustiça continuava. E aí ele chegou a uma conclusão muito perigosa ao final da sua vida. Ele concluiu que antes de qualquer propriedade privada material que funciona como meio de produção, existe uma ainda mais primordial que precisa ser destruída. Essa propriedade privada primordial que precisa ser destruída é a família. Família. E como foi que ele chegou a essa conclusão? E é aqui que dá vontade de arrancar os cabelos, de verdade. O
O Marx, ao final da vida, vai escrever um livro chamado Da Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada. Ele não vai conseguir concluir esse livro, e seu parceiro intelectual Engels termina o livro. E esse livro levanta uma tese extremamente polêmica. Qual é a tese desse livro? A tese desse livro é a seguinte: Marx, muito influenciado por um historiador, Marx levantou a seguinte tese: nos tempos primordiais de organizações comunitárias, o homem vivia a justiça social porque essas comunidades não eram organizadas por famílias. Vai prestando atenção aí. E como é que aconteciam essas organizações comunitárias, que era o comunismo primitivo, né? Essas comunidades funcionavam do seguinte modo: as mulheres da tribo, as mulheres dessa comunidade, elas tinham relação sexual com todos os homens da tribo. Prestem atenção. Daí também vai ser retirada a ideia de sex lib, que está hoje também na moda, né? Mas sai desse livro de Karl Marx. As mulheres, portanto, tinham relação com todos os homens, e aí o que acontecia? As mulheres engravidavam. Quando o filho nascia, não sabia quem era o pai. Percebe? Então o filho nascia, ele crescia, era criado por todos da tribo, e ele entrava na roda da produção da tribo, fazendo com que aquele comunismo primitivo continuasse a prosperar. Desse modo, segundo Marx, todos eram felizes, pois todos se realizavam no trabalho. Está dando para compreender? Todos realizavam esforço, modificavam a natureza, produziam bens e usufruíam todos os bens. Um paraíso na Terra, segundo a concepção dele. No entanto, segundo Marx, a injustiça social começa quando um homem exige fidelidade da mulher. Olha só, a injustiça social começa quando o homem exige fidelidade da mulher. Ao exigir fidelidade da mulher, eles têm a relação e nasce o filho. O homem, então, olha para o filho e diz: meu patrimônio. Meu patrimônio. Aliás, o Marx vai fazer ali até um trabalho etimológico para investigar a raiz da palavra patrimônio, e vai chegar a palavra pater, que significa pai, né? Então a criança passa a ser um patrimônio, uma propriedade, percebem? Do pai. A mãe, em contrapartida, no instinto de vingança, segundo essa tese do Marx, exige do pai o matrimônio. Nasce, portanto, o matrimônio. Então a concepção de nascimento do matrimônio para Marx é, na verdade, uma ação vingativa da mulher buscando uma justiça mínima, dizendo: olha, você exigiu de minha fidelidade, o filho é seu, mas a partir de agora o filho não é seu, o filho é nosso. Nasce nesse primeiro momento a família. O que vai acontecer com esse primeiro núcleo familiar? Pai, mãe e filho vão agir apenas em prol do bem comum e vão começar a juntar riquezas, acumular riquezas, provocando a injustiça dentro da comunidade, a injustiça dentro da tribo. Qual é a conclusão, então, que o Marx vai tirar? A conclusão é a seguinte: enquanto não destruirmos a família, a injustiça social vai dominar as estruturas da sociedade. Percebe a questão? Então, o materialismo marxista é um ataque direto, tanto, primeiro, a Deus como um ser existente, rebaixando Deus a apenas uma ideia. Segundo, a igreja como uma instituição que aliena o oprimido. E terceiro, o ataque à família, dizendo que a família é a primeira propriedade privada que ocasiona a injustiça social. Se você avaliar bem tudo que foi falado na aula de hoje, você vai perceber o porquê que o marxismo faz tanto sucesso. Porque se você não estiver atento intelectualmente, eu não estou falando ainda nem no prisma da fé cristã, mas se você não estiver atento intelectualmente, esse tipo de teoria te pesca, te conquista, porque trabalha com paixões de remorso, de vingança, de percepção da injustiça social. Então você imagina um dia que você, como empregado, foi meio que maltratado pelo patrão e depois deposita toda essa sua revolta em relação à figura de Deus. Se você não estiver atento e com a fé intacta, é possível sim colocar em dúvida a própria igreja, a própria existência divina. E começar a entrar nesse movimento do materialismo marxista, que é um movimento de vingança, né, de remorso, de revolta contra a realidade, revolta contra Deus e principalmente revolta contra a fé cristã. Percebem isso?
Então é nesse sentido que o materialismo marxista é também, né, uma das teorias que realiza um severo ataque à fé cristã. Perceberam isso? Ficou claro a aula de hoje? Tranquilo? Fiz bem resumida, eu acho que ficou bem ordenada e bem organizada. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. A hora é agora, ok? Ô, professor, qual a diferença do materialismo e a fenomenologia? Boa. Teríamos que dar uma aula de filosofia aqui, mas basicamente, existem várias correntes da fenomenologia, mas basicamente é o seguinte: eles acreditam que, observando a realidade, os nossos sentidos e a nossa inteligência captam a realidade através dos fenômenos. O que são fenômenos? Os fenômenos são a aparência da realidade material. Então, a gente capta esses fenômenos e nós construímos o conceito desses fenômenos captados dentro da nossa inteligência. Basicamente é isso, tá? Qual a semelhança entre isso e o materialismo, né? A única semelhança que eu consigo encontrar é que nas duas correntes as ideias sobre as coisas são produzidas pela relação material que eu tenho com a realidade. É a única semelhança. Agora, o materialismo é muito mais radical, como uma afronta à fé cristã, do que algumas correntes, do que alguns pensadores dentro da fenomenologia, né? Aliás, tem alguns pensadores da fenomenologia que inclusive são cristãos, né? Agora, no materialismo você não vai encontrar isso. Um materialista cristão seria uma autocontradição, né? Porque se eu sou materialista e as ideias são produzidas pelas relações materiais, então estou tirando a existência de Deus da jogada, que é anterior à realidade material. Percebe? Não sei se eu fui claro. Mas Essa relação aí que ficou a dúvida mesmo, que na fenomenologia é semelhante. A gente parte de um dado da realidade e a máscara, né? A máscara não, a aparência daquilo, o efeito daquilo na nossa vida, né? No interior, na verdade. E o materialismo, na verdade, o efeito não é dentro, é fora. Isso, exatamente. Tanto é que o Marx está pedindo, se vocês prestarem atenção, ele está pedindo que você não confie na sua consciência individual e acredite no movimento que ele está propagando. Ou seja, pare de acreditar naquilo que você está percebendo, naquilo que você está observando, pare de acreditar na força dessa fé cristã e acredite no que eu estou falando, né? É basicamente isso. Mais alguma? Karl Marx não... Eu me pergunto se ele realmente teve contato com outros seres humanos. Porque partir do princípio de que toda a comunidade cuidaria das crianças em conjunto, quer dizer que ele tem na mente dele que todos ali querem realmente cuidar das crianças e ter como responsabilidade. Exatamente. É uma espécie uma espécie de crença exagerada na bondade humana e uma total descrença na bondade divina, né? Exatamente. Isso é incrível. É como se ele estivesse divinizando o próprio homem, colocando o homem no centro de tudo. Aliás, foi até bom você perguntar isso. Essa ideia de Marx remonta a um outro pensador bem anterior a ele, que é o Rousseau, que tinha a crença de que o homem já foi um bom selvagem lá atrás, que o homem já foi bom, totalmente bom, 100% bom, nessa visão que ele tinha de mundo. Então, para ele, há muito tempo atrás, esse homem vivia a total felicidade, porque ele possuía da natureza tudo que a natureza poderia dar, e ele não praticava a maldade. E segundo esse próprio Rousseau, a maldade começa com a ideia de propriedade privada. Quando alguém cerca um terreno e diz é meu, ali começa o problema. O Marx se apropria dessa ideia, só que o Marx é muito mais radical. O Marx vai dizer, olha, essa primeira propriedade não foi um terreno, essa primeira propriedade foi a família. Então é necessário destruir a família para recuperarmos essa justiça perdida, né? Se você analisar psicologicamente, coloca duas crianças para terem um cachorro e cada uma delas tem que alimentar. Uhum. As duas vão acreditar que a outra já colocou comida. É por isso que falo que cachorro que tem dois donos morre de fome. As duas vão contando uma com a outra, mas nunca consigo mesmas. O que você está chamando a atenção é que o homem
ele de alguma maneira, desde o pecado original, ele tem uma tendência que o puxa para baixo, que é o individualismo, né? Um certo Exatamente. individualismo. O que o Marx está dizendo é mais ou menos o contrário. Ele está dizendo o seguinte: não houve essa queda original. O homem, na verdade, nesse mundo material já foi feliz, já se realizou, e o problema aconteceu quando ele criou a ideia de família, quando ele começou a se organizar por famílias. Então ele demoniza a família e ainda mais tarde vai dizer, olha, e esse negócio aí de religião, esse negócio de Deus, são outras ideias para fortalecer o poder do opressor. Percebe? Então ele está, de certa maneira, demonizando a única sabedoria, que é a religião, que pode nos explicar por que nós temos essa tendência ruim, essa tendência má, que nos explica através, obviamente, da história primordial, né, de Adão e Eva a partir da queda inicial do homem, né? Então, se a gente perde de vista essa queda inicial, olha que interessante, a gente começa a dar espaço ao marxismo. E se a gente não estiver atento, esse marxismo corrói a nossa inteligência e nos conquista de algum modo, né? É isso. Mais alguém? Diga. Tá. O Marx, ele pega, me parece que 4 teorias, me corrija se eu estiver errado, que é a dialética hegeliana, né, a economia política inglesa, o materialismo alemão, principalmente o historicismo alemão também, né? E para fundamentar toda essa ideia dele, que ele chamou de superestrutura, que é a estrutura alienante, né? E dentro da superestrutura tem as relações de exploração, né? De quem detém a posse da propriedade privada em relação a quem não detém a posse da propriedade privada, que utiliza aquilo para poder, enfim, fazer a extração da mais-valia, toda aquela história dele do capital. Eu achava que, em relação à questão da religião e da própria fé católica, que aquilo ali era uma questão acessória dentro da própria superestrutura, né? E, recentemente, eu vi o próprio professor Olavo falando que, na verdade, esse mix que o Marx faz, né, e que, de certa forma, dá origem a novas correntes aí, da esquerda, e ela, de fato, é talvez uma dialética entre a fé cristã e a própria estrutura marxista. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, em relação a isso que eu estou falando, qual que é o papel central da fé católica? Essa questão, talvez tenha um papel central mesmo nessa superestrutura marxista, enfim, ou ela se permeia com os outros tipos de ideologias alienantes que tem ali, enfim, não sei se eu fui claro. Né? Foi sim. Tem 2 visões da fé católica, a visão do católico e a visão do Marx, certo? Na visão do Marx, obviamente Marx vai criticar isso que nós chamamos de fé católica, como você bem disse, porque ele considera fazendo parte da superestrutura. Só para deixar claro para todo mundo, quem não está muito afeito ao assunto, né? O Marx ele enxergava sociedades como estruturadas em 2 níveis, tá? A infraestrutura e a superestrutura. Infra significa dentro, essencial, e super significa superfície. Então o que o Marx dizia? O Marx dizia o seguinte, olha, se você quer descobrir a essência de uma sociedade, quer descobrir onde é que está a injustiça, você tem que ir na infraestrutura. Você tem que procurar dentro das grandes indústrias, nos meios de produção, onde está acontecendo a opressão. A superestrutura, que é a superfície, só tem uma finalidade, segundo Marx, esconder essa essência injusta. Então, o que é que está nessa superfície, nessa superestrutura? Estão todas as ideias produzidas pelos homens. Está a filosofia, está o conjunto de leis, o aparato jurídico, está a fé cristã, está a religião, está a igreja, estão todas as outras religiões e etc. Agora, respondendo a sua pergunta de maneira bem direta, de todos os aparelhos que produzem essa superestrutura para esconder, o Marx vai deter um ataque mais direto, não o Marx escritor enquanto vivo, mas o marxismo enquanto movimento, vai exercer o ataque mais direto à Igreja Católica, à fé cristã. Por quê? Isso aqui é importante a gente entender. Por quê? Porque os neomarxistas, ou seja, os novos marxistas, eles vão melhorando, entre mil aspas, tá? Melhorando a teoria do Marx, de modo que vá se adaptando às novas sociedades que vão surgindo.
E o que os novos marxistas perceberam? Eles perceberam o seguinte: Marx deu mole, ele errou aqui. Nós não temos que destruir a propriedade privada na base da força. Nós temos é que entrar na superestrutura e ir modificando as ideias da superestrutura aos poucos, de modo que a religião cristã, ao invés de fortalecer a família, daqui a pouco vários líderes religiosos dentro dessa religião estão falando contra a família. Não é considerar Cristo Deus, mas considerar Cristo um revolucionário. Percebe? Não é considerar a promessa do paraíso depois da minha morte física, depois do julgamento final. Não, é considerar a possibilidade do paraíso agora no mundo material. Então, tentando responder a sua pergunta de forma direta, apesar do Marx ter tentado esconder nos seus livros essa crítica severa ao cristianismo católico, isso ficou muito evidente depois com os novos marxistas, que perceberam essa tendência, principalmente nessa última obra do Marx, que ele nem assinou, porque ele faleceu antes. Então, nós não podemos assim, nós não podemos ser enganados ao ponto de achar que uma das finalidades do marxismo, do materialismo, é não atacar a fé católica. E nós não podemos achar isso. O principal objetivo é atacar a fé católica, é atacar a existência de Deus, porque se conseguir destruir isso do cenário cultural, destruir isso dessa força superestruturante, a revolução fica muito mais fácil. Porque você veja, se você conseguir destruir a fé católica, você vai conseguir destruir uma ideia que é fortalecida ano após ano durante séculos e que fortalece uma resistência contra, né, todo esse poder materialista opressor. Segundo, se o marxismo e o materialismo conseguir destruir a família, obviamente os indivíduos agora não se sentem mais fortes dentro desses núcleos, que são pequenas sociedades. A família é uma pequena sociedade. Você tem as suas primeiras relações sociais na família, para depois se aprender a se relacionar nas grandes sociedades. Se eu destruir a família, o que eu vou fazer? Eu vou atomizar os indivíduos. O indivíduo vai se ver sozinho, perdido no mundo, sem norte. Ele já não vai ter o norte de Deus, não vai ter o norte da religião, e agora não tem o norte da criação familiar. Então, o que o marxismo, né, propaga é algo muito sério. É um ataque frontal e direto à fé cristã. Então, não é exagero dizer que, de todas as instituições que produzem as ideias da superestrutura, as ideias cristãs são as mais combatidas pelo marxismo. Não é exagero dizer isso daí, pelas razões que eu acabei de mencionar. Foi claro? Foi isso? Professor, o materialismo, né, que utiliza dos nossos sentidos para a percepção da realidade, né, cai na inteligência, aquilo que o senhor explicou, ele é base para o relativismo? O relativismo surge disso aí? Então, assim, o que as pessoas dizem ser uma verdade relativa, na verdade é uma opinião. Perfeito. É isso? É isso aí. Olha só, se a base do materialismo é a percepção do mundo material, e se o mundo material está em constante mudança, é impossível ter uma verdade absoluta sobre qualquer coisa que seja. Percebe? Então logo eu compreendo o que é o copo se quebra. Não tem mais copo, não tem mais a ideia de copo, percebe? Então, para eu ter a compreensão de uma verdade absoluta, eu preciso de agir com o meu intelecto para perceber uma essência que é imaterial e que está por trás das coisas materiais e que é permanente. Vou dar o exemplo do copo novamente. Por mais que todos os copos quebrem, a essência de copo é sempre a mesma. E se eu a captar, eu captei uma verdade absoluta sobre o copo. Agora, na visão marxista, não. Na visão marxista, a fonte é a experiência sensível que eu tenho com a realidade material. Para Marx, essa essência metafísica não existe. Não existe. Então, a cada dia, uma nova verdade pode ser criada e concebida. Agora, você veja que interessante. Tudo na teoria marxista é produzido, para defender a verdade relativa. No entanto, somente uma verdade para o marxismo não é relativa. A própria teoria do Marx. A própria teoria do Marx tem a pretensão de ser absoluta. Porque ele já disse, o fim da história é o comunismo. Isso é uma verdade absoluta. Essa sociedade vai ser superada por revoluções até chegarmos ao fim da história. Então, segundo Marx, vai chegar um momento onde, depois do socialismo, depois da ditadura do proletariado, os homens vão perceber que todos ganharam consciência de justiça, eles vão largar o poder e todos viverão felizes para sempre nesse mundo material. Segundo ele, isso é uma verdade absoluta. Então você veja, né, que história.
Todas as outras teorias só trabalham com verdades relativas. Eu, Marx, defendo a verdade relativa, no entanto, tem uma verdade absoluta que eu quero vender como propaganda, que é a verdade do comunismo. Percebe? Até Deus é ideia. Percebe a questão? Uma má utilização da inteligência. Sempre. É isso. Sempre. As verdades relativas, elas só competem à opinião e ao gosto. Só que até para eu ter o gosto, eu dependo de verdades absolutas. Exemplo, eu prefiro vinho tinto seco ao vinho suave. Isso é uma preferência de gosto. A minha verdade relativa é que o seco é melhor do que o suave. A sua é o contrário da minha. Só que olha que interessante. Até para emitirmos essa opinião, nós temos que ter captado algumas verdades absolutas. Como, por exemplo, o que é vinho, o que é seco, o que é suave. Isso são verdades absolutas. Se eu não tenho compreensão dessas verdades absolutas, nem a opinião eu vou poder emitir. O problema é que esses pseudos filósofos, eles escondem a verdade absoluta e propagam a única existência das verdades relativas, trazendo o relativismo. O relativismo ele é efeito prático do materialismo sempre, né? No entanto, se você ler com atenção, o que na verdade o autor quer fazer é te vender uma verdade absoluta que ele acredita, ele quer que seja absolutizada por todos os indivíduos sobre a Terra. Percebe? Ou seja, isso é uma malícia. Ele está agindo com malícia. Ele está escondendo a verdade e vendendo uma outra ideia. Percebe? Não sei se eu fui claro. Claro? Fazendo um paralelo com o protestantismo, que leva a escritura ao pé da letra, é um fundamentalista. Então, o marxismo, ele, por abolir o fenômeno, que é a relação que tem o interior, ele se torna uma visão fundamentalista da realidade. E aí ele acaba invertendo os valores. E aí, pegando o gancho do cristianismo, que a igreja defende não, dizem que os nossos inimigos, né? A carne, o mundo e o demônio. E aí ele inverte, até escrevi aqui, ele pega o mundo, que é a sociedade, que é o meio pelo qual a justiça social acontece. Depois ele pega o indivíduo, né, que não tem, é o bom selvagem, e transforma o indivíduo naquilo que é o de melhor da sociedade, abolindo a contaminação da família, e pega aquilo que o cristianismo demoniza como aquilo que precisa ser enaltecido. Perfeito. Não é exagero dizer que o marxismo é um espelho invertido do cristianismo. Não é exagero dizer, tá? A salvação do marxismo se dá pela matéria, se dá pelo paraíso na matéria. Então o marxismo ele está prevendo que o final da história é a salvação pela matéria. Ó, isso é muito sério, porque o cristianismo também prega o fim da história, mas o fim da história não é a salvação pela matéria, é a salvação espiritual. Percebem o que eu estou dizendo? E que inclusive o corpo vai junto, divinizado já ao fim da história. Então você veja, o que o Marx fez foi, como você bem disse, ele tirou o poder de Deus, colocou Deus como uma ideia e divinizou o próprio homem, dizendo que a salvação só vem pelas relações materiais. E não existe essa relação espiritual com Deus. Isso é muito sério, é uma inversão total mesmo do cristianismo, né? E nós sabemos quem é que inverte as coisas. Quem inverte as coisas é aquele que tem a língua dupla. Aquele que tem a língua dupla, a língua de serpente, para usar uma simbologia, né? Então isso é muito sério. Toda vez que existe uma pseudofilosofia invertendo um aspecto da realidade, a gente tem que ficar muito atento, porque com certeza ali tem uma raiz anticristã. Assim, é certeiro, isso é claro como água. Isso é impressionante, dá para você perceber isso de maneira bem clara em todas essas teorias, né? Sem contar os aspectos biográficos da própria figura do Marx, que nem cabe aqui, né? Trabalhou também, mexeu com certas seitas e tudo mais, né? Muito boa observação, isso mesmo, é uma inversão do cristianismo. Mais alguém? Ok? Eu ainda estou na parte logística de como a ideia do Marx funcionaria em prática, porque quanto mais eu penso sobre isso, menos sentido faria em larga escala. As pessoas usam o comunismo para falar de
do globalismo, de uma só sociedade, mas como o comunismo conseguiria funcionar sem que fosse uma comunidade extremamente pequena de pessoas que se conhecem há anos, ou seja, uma família? A gente tem que entender o seguinte, Deus, quando criou o homem, ele criou o homem com dignidade de pessoa. O que isso significa? Cada indivíduo humano é diferente do outro indivíduo humano no seu aspecto de pessoa. O padre usou isso também hoje na homilia, perceberam? Deus não foi produzindo as almas como se fosse um fordismo, né? Produzindo almas todas iguais para todos os homens. Não. Ele criou cada ser humano com a sua dignidade pessoal. Então Deus, pela fé cristã, nós sabemos, tem um plano para cada homem. Basta que o homem esteja atento, movido pela fé cristã, para perceber o seu próprio desígnio. É isso que defende a fé cristã, certo? Então a fé cristã defende a diferença entre os indivíduos humanos. O marxismo é o oposto. O marxismo está pregando que os homens são idênticos e que essa identidade entre todos os homens pode ser alcançada pela via material. Pela via material, nem isso ele percebeu, porque se você observar materialmente os seres humanos, fisicamente os seres humanos já são diferentes também, né? Então não faz sentido, foi uma falta de meditação nos princípios do Marx, ou foi por malícia, que é o que eu acredito até mais nesse segundo ponto, percebe? Então, respondendo sua pergunta de maneira clara, o comunismo ele é impossível, porque ele teria que partir do princípio de que todos os indivíduos são iguais, percebe? E não possuiriam dignidade de pessoa, o que é um completo absurdo. Todo mundo percebe que é o contrário. Quer ver? Vamos pegar aqui uma instância de microsociedade, a família. O que faz uma família feliz? A igualdade total entre os indivíduos? Não, muito pelo contrário. É a diferença entre os indivíduos, que vai fluir dentro daquela organização a partir da complementaridade, também citada na homilia do padre de hoje. Né? Lembra quando ele citou o matrimônio, homem e mulher? São muito diferentes, porque eles são complementares. A complementaridade entre os seres humanos, ou seja, a busca em amar ao próximo, é a essência da fé cristã justamente para isso. Para a gente perceber que cada ser humano tem a sua dignidade de pessoa e seu brilho próprio. Criado por quem? Por Deus. Então o amor que eu tenho, a diferença, o amor que eu tenho, a complementaridade entre os seres humanos, automaticamente me leva também ao amor a Deus. Percebe? Isso é muito interessante, porque quando você vê os mandamentos, você vê isso de maneira clara. Você tem lá, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo, como se fosse um detalhamento do primeiro mandamento. Percebe que o segundo mandamento não é separado, são os dois mandamentos em um só. Amar o próximo como a ti mesmo. Na medida que eu amo o próximo, que eu busco a diferença que me complementa, eu me descubro, eu me amo também. Isso não está à toa na moral cristã. Isso é para nós percebermos a dignidade de indivíduo, de pessoa, né? Isso é impressionante. Isso daí, quando o cristianismo ele avançou na Idade Média, ele trouxe essa informação para a filosofia que nenhum pensador grego tinha percebido, que é o homem tem dignidade de pessoa. Isso é fantástico, né? Isso nos mostra como Deus ele é benigno, né? Como é injustificável a raiva contra Deus. Né? Deus nos criou, poderia não ter nos criado, nos criou por amor e ainda por cima nos ensinou a amar uns aos outros. Isso é sensacional. O marxismo é o exato oposto disso. Vamos odiar uma classe para dominarmos com a nossa classe. Eu não sei onde tem amor nisso, honestamente. Ok? E são nessas diferenças que o ser humano tem a maior oportunidade de praticar a caridade. Exatamente. Não existe, fazendo uma paródia com Marx, não existe ato mais revolucionário do que a caridade. A caridade ela vai caminhar mais em direção à justiça, até mesmo social e material, do que propriamente o marxismo. Né? Mesmo que o marxismo não tivesse sido colocado em prática, como foi, e a gente viu o resultado que deu, foi tudo menos amor, né? Mesmo que se não fosse, avaliando as ideias, a gente ia falar, não, peraí, isso não tem sentido. O que ele está pedindo é eu negar a minha pessoalidade, negar a pessoalidade dos outros, juntar-me dentro de uma classe e lutar contra outra classe até destruí-la. Onde é que isso é amor? Eu não sei. Agora, o ato de caridade é diferente. Eu tenho um contato pessoal com outro indivíduo humano e vou agir a partir disso. Percebe? E a partir disso,
eu posso também fluir com a caridade em relação a Deus como um dom dado por Deus. Isso é impressionante. Somente no cristianismo a gente encontra isso. Ok? Ficou claro? Só um conselho de leitura para vocês, né? Manual de Defesa da Fé Apologética Cristã, do Peter Crift e do Ronald Tacelli. Por que esse livro é interessante vocês, de repente, adquirirem? Ele trabalha com perguntas que desafiam a fé cristã e ele fornece as respostas baseadas na doutrina, né? E é interessante que é uma linguagem super fácil, super, assim, tranquila de compreender. É um livro extremamente didático, tá? Não apela a nenhum filosofês, não tem muito termo técnico da filosofia, mas explica de maneira muito clara. Então, todas aquelas dúvidas que nós temos, né? Por que a alma humana é imortal? Né? Como foi que Deus criou o mundo? Né? Por que Deus é eterno? Quais são as provas da existência de Deus? Você tem aqui condensado nesse livro. Então, eu aconselho a leitura, é um livro muito bom. Ok? Então é isso.